Nesse vídeo eu quero tratar contigo a respeito de alguns aspectos que são pouco ditos por aí a respeito dos dividendos. Um vídeo aqui mais para você se aprofundar a respeito desse tema relacionado aos dividendos, especialmente com as ações. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E basicamente aqui eu quero te trazer 3 temas relacionados a dividendos, que são temas que mostram a importância do dividendo em si, até mesmo em contraposição a ideia de que os dividendos são irrelevantes. Aquela ideia que você já sabe, já que o dividendo sai da conta da empresa e vai para a conta do sócio, na verdade não teve criação de valor, segundo essa ideia, mas não é bem assim. E o primeiro tema que eu quero tratar é do efeito clientela, que está muito relacionado com a teoria da sinalização. Você já vai entender. E o que seria esse efeito clientela? Você precisa olhar para as ações como mercadorias. Uma mercadoria que vai me produzir alguma coisa. Olhe dessa forma, é assim que o mercado olha. E o investidor minoritário, eu e você, e a maioria dos investidores, pessoas físicas, esse investidor vai colocar o dinheiro dele em alguma coisa, especialmente numa ação, querendo um fruto específico, que é o dividendo, que é o juro sobre capital próprio, que é a recompra de ações. Então, o investidor, ele olha para a mercadoria ação esperando o resultado. De tal modo que esse investidor é um cliente dessa ação. É nesse sentido o efeito clientela. O que o cliente faz quando a mercadoria está rendendo muitos frutos? Compra mais, a demanda sobe. O inverso também é verdadeiro. Quando essa mercadoria produz poucos frutos, a demanda cai, o cliente foge. Então é dessa maneira que você deve enxergar as ações de dividendos. E é isso que acaba acontecendo na prática. É por isso que, mesmo teoricamente, uma ação de dividendo possuindo menor potencial de crescimento, elas acabam subindo pela demanda forte que elas acabam experimentando dos investidores por conta desse efeito clientela. Deixa eu te mostrar isso na prática. Aqui eu peguei o caso de Vulcabras, uma empresa que pagou elevados dividendos nesses últimos anos. Contudo, você vai notar que ela está caindo 30% no ano, uma queda expressiva. E isso não é à toa, não é só por conta da recente correção do mercado financeiro. Essa queda também deriva da redução substancial no pagamento de provento. Então, uma ação que vinha pagando elevados dividendos, eu vou até pegar aqui para você o tamanho dos dividendos que vinham sendo pagos. Em 2024, o dividend yield foi de 20%, em 2025, 27%, e agora a tendência é haver uma queda substancial, porque até então o payout da companhia estava alto, agora não. O payout caiu para apenas 1%. E logo após isso começou a correção. Já que os investidores que estavam comprando ações da Vulcabras visando dividendos, eles entenderam o seguinte: olha, não vale mais tanto a pena. No mínimo, eu irei reduzir a minha posição nessa ação. Para além disso, existe um modelo de precificação de ativos, que é o modelo de Gordon, que é um modelo que usa como fluxo de caixa, especialmente para empresas de dividendos, não usa como fluxo de caixa o lucro ou o fluxo de caixa livre para a firma. Não, utiliza como fluxo de caixa o dividendo. Aquele critério do preço teto do Basel é basicamente uma adaptação que ele fez do modelo de Gordon, que é o modelo que está nos manuais. Então, para aquela parcela do mercado que analisa e faz a valuation dessas ações de dividendos pelo modelo de Gordon, logicamente, se meu fluxo de caixa agora vai ser reduzido drasticamente, o que vai acontecer com o preço da ação? Obviamente que ele vai cair, simples, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui um exemplo. Se antes a ação pagava R$ 1 por ação e eu aplicava como taxa de desconto 12%, nesse caso eu compraria a ação até os 8,33. Tá bom. Agora, supondo que o risco da ação não se alterou, o custo de capital não se alterou, então são os mesmos 12% de retorno exigido. Só que agora esse dividendo caiu para apenas 75 centavos. Caiu 25%. Dividindo isso por 0,12, eu tenho agora um novo preço teto de 6,25, de tal modo que, na prática, o valor de uma companhia, especialmente pagadora de dividendos, ele está atrelado à capacidade dessa empresa de remunerar os sócios, especialmente os minoritários. Já que a remuneração do minoritário é essencialmente o dividendo. O minoritário, ele não recebe nenhum tipo de salário por participar de um conselho de administração, ele não tem nenhum cargo da diretoria, ele não tem outra forma de remuneração. Ao contrário de quem é um acionista relevante, tem poder de influência, ainda mais o controlador, o qual detém uma
alta participação na empresa e é remunerado por outras vias. Então é muito diferente a posição aqui. A gente tem aqui uma questão de governança. Regras de governança buscam evitar os conflitos de interesses entre os maiores acionistas do alto escalão e os acionistas minoritários, que são basicamente a poupança popular. Esses indivíduos, especialmente as pessoas físicas, precisam de alguma forma de remuneração. Quando essa forma de remuneração cai, as ações acompanham esse movimento. E não é um caso isolado. Temos também o caso do Banco BR Partners, que é um banco que, estava pagando uma remuneração altíssima. O payout do banco, costumeiramente, olha só, acima de 80%. Então a gente está falando de uma empresa que a cada R$ 100 de lucro estava entregando R$ 80, R$ 82 de dividendo para o seu sócio. Só que isso declaradamente será alterado. A empresa já deixou clara a intenção de reduzir esse payout. É um momento específico da empresa. Só que isso foi suficiente também para gerar queda nas ações. Olha só o resultado, queda de 25% no ano. E o dividendo que foi pago no período ajudou muito o investidor a ter algum tipo de retorno. Porque se essa empresa não tivesse pago dividendos em dado período, o retorno teria sido pífio. Nos últimos 2 anos, o retorno foi de 29%. Mas o que aconteceu com a ação se eu pegar aqui 2 anos? Vamos pegar o período de 2 anos. As ações subiram apenas 8%. Os dividendos mudaram esse quadro. De tal modo que o investidor aqui até poderia esperar esse banco se beneficiar de uma taxa de juros mais atrativa no país, já que é um banco que depende de um juro mais baixo. Esse indivíduo poderia continuar investindo no papel ou comprando mais por conta do dividendo alto, mas agora a decisão é outra da gestão. Então, pelo efeito clientela, eu tenho uma evasão de investidores nesse momento. Do lado inverso, a gente também tem um exemplo, que é o exemplo da Itaúsa. Deixa eu pegar aqui para você, no Investor 10, clicando em dividendos, o que aconteceu com o dividendo da Itaúsa, especialmente aqui em 2023. O dividend yield caiu drasticamente. O dividendo pago em 2021, por exemplo, foi de apenas 39 centavos por ação. Teve um salto em 2022, mas caiu novamente para 58 centavos por ação. 58 centavos por ação, se fosse no preço atual de quase R$ 14, me daria um dividend yield pouco superior a 4%, sendo extremamente baixo para uma empresa que é uma holding voltada para remunerar os seus acionistas. E o que aconteceu com as ações da Itaúsa nesse período? Primeiro que elas viraram piada na internet, o pessoal brincando, falando que dividendo da Itaúsa era dinheiro de pinga, etc. O pessoal estava zoando. Só que quando a empresa voltou para a sua distribuição costumeira, porque historicamente a empresa sempre foi essa vaca leiteira da Bolsa de Valores, as ações dispararam e acompanharam a evolução dos lucros do Banco Itaú, que é a maior participação da Itaú. Você vai notar que, 2023, as ações, aqui é a cotação ajustada, mas eu lembro perfeitamente como as ações negociaram abaixo dos R$ 8. Hoje parece um sonho você poder comprar Itaúsa a R$ 8. Mas a gente teve um período relativamente longo de Itaúsa entre R$ 8 a R$ 9. Só que o mercado estava ignorando por conta justamente dessa situação envolvendo o efeito clientela. E existe a possibilidade de outras ações sofrerem com esse efeito. Por exemplo, a Allos, que atualmente está distribuindo mais do que 100% do fluxo de caixa da operação. E se ocorrer uma redução drástica no futuro dessa distribuição, é provável que o mercado já precifique alguma redução, uma vez que isso é bastante provável e os modelos de valuation mais sérios precisam prever esse tipo de situação futura, mas está aí uma ação que também pode sofrer com esse efeito, do lado negativo, porque ela chegou no máximo de distribuição que a gente poderia esperar de uma companhia. Então, esse efeito é importantíssimo, não é mera teoria. Na verdade, é prática. É prática. Lei da oferta e da demanda envolvendo o fruto de uma ação que é essencialmente o dividendo. No final das contas, não é uma mera troca de bolso irracional e sem sentido. Na verdade, é um dinheiro que está sendo extraído de um negócio depois que eu aloquei meu capital no negócio. É o que se espera de se investir no capitalismo. Porque o dinheiro que está na empresa, por si só, o dinheiro que está lá, ele não é nada. Eu não posso utilizá-lo, a não ser que a ação se valorize para que eu possa vender, pagar imposto sobre ganho de capital e assim poder usufruir do capital. Mas detalhe, não há nenhuma garantia, não há nenhuma comprovação de que a ação irá se valorizar, salvo situações extremas de a ação estar extremamente barata. Mas aí tem uma fragilidade, porque não há garantia nesse sentido. E o dinheiro lá, esse dinheiro pode ser utilizado indevidamente pelo alto escalão da empresa. E o acionista minoritário, que é o financiador da empresa na prática, acaba sendo colocado de lado. Então a distribuição do dividendo é uma questão ética
de governança, por isso tem valor. Não é só essa questão contábil de troca de bolsos que a teoria da irrelevância dos dividendos defende. E aqui vai uma indicação de livro brasileiro para você. Não estou ganhando nada com isso, não é nenhuma publicidade, mas está aí. O Investidor em Ações de Dividendos, do Felipe Fontes, com o Orleans Martins. Um excelente livro, trata desse efeito clientela e traz um aprofundamento a respeito da estratégia de dividendos, vale a pena, se encontra lá na Amazon. Agora, um segundo tema que eu quero tratar contigo a respeito das ações de dividendos, dos dividendos com as ações, peguei aqui um exemplo da Verizon, que é uma companhia norte-americana pagadora de dividendos, super pagadora. Olha o tamanho do dividend yield dessa ação, 7%. Aqui na verdade está 6%, mas historicamente ela paga 7%, até porque as ações se valorizaram, mas enfim, vamos considerar o que está aqui na tela, 6,11%. Tá? O que acontece? No Brasil, os dividendos eles são isentos de imposto de renda no valor que não superar 50 mil reais. Então, até 50 mil reais, o dividendo distribuído não sofre com imposto de renda. Perfeito? Isso você já sabe. Só que lá nos Estados Unidos, e aí eu peguei aqui uma companhia americana, o dividendo distribuído ele é fortemente tributado. Então, quando a gente investe no exterior, a gente acaba não recebendo esse yield que aparece na tela. Porque existe o imposto de 30%. O imposto sobre dividendos dos Estados Unidos é fortemente tributado. Então, esse 6,11 que está na tela acaba caindo para apenas 4,27%. Então, cai consideravelmente. E por que eu estou te trazendo isso? Porque muitas vezes, esse debate a respeito da irrelevância dos dividendos, ele ocorre pensando no mercado americano e mercados similares. Não pensa no caso do Brasil. E o pessoal que fica trazendo esse debate de fora para o Brasil ignora a especificidade do Brasil que não tributa os dividendos. Então, o que acontece? Olha a redução de remuneração, saiu de 6,11 para 4,27. Uma redução substancial. Que no longo prazo, a gente está falando de mais de 1% ao ano de remuneração, que fica pelo caminho, quase 2%, vamos arredondar para 2%, 2% ao ano, a título de juros compostos, no longo prazo, faz uma diferença substancial. Já mostrei isso em diversas oportunidades. Então, o efeito tributário ele é empobrecedor, especialmente no longo prazo. Só que esse efeito empobrecedor não existe no Brasil, salvo para quem recebe mais do que 50 mil. E a partir de 2026, inclusive. Então, o dividendo no Brasil produz mais riqueza para o sócio, algo que não acontece lá fora. Portanto, existe no Brasil o que a gente chama de eficiência fiscal. Por que a previdência privada é tão defendida aqui no Brasil? Por que você acha? Por causa da economia fiscal, da eficiência fiscal para o investidor. É claro que a gente não investe em alguma coisa só pensando na eficiência fiscal, mas a eficiência fiscal traz mais riqueza, ponto final. Na comparação fria entre dois investimentos equivalentes, um tem eficiência fiscal e outro não tem, a resposta é óbvia. É por isso que lá nos Estados Unidos não faz sentido mesmo o dividendo, exceto para quem já acumulou muito dinheiro e quer viver de renda, e aí, tá, eu só vou receber 4, alguma coisa por cento. Mas é melhor do que os 3% de juro que eu vou ganhar na renda fixa norte-americana. Então, mesmo lá fora ainda faz sentido, por conta da gente ter um custo de capital lá que é muito mais baixo, uma taxa de juros muito inferior. Mas não tem todo esse potencial do Brasil por conta da eficiência fiscal. Isso vai persistir para sempre? Não sei. Basta uma canetada para o Brasil acabar com a isenção de dividendos para qualquer pessoa. Mas até então, essa eficiência existe. E aí entra uma outra questão que está relacionada a essa eficiência fiscal, que é a seguinte. Entendi, Luan, mas no fundo, para quem investe a longo prazo mesmo, não é a rentabilidade de uma empresa que importa mais? Sim, só que a rentabilidade das companhias, e aqui eu vou resumir com o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, essa rentabilidade, especialmente no Brasil, um país com muita volatilidade na economia, é uma rentabilidade extremamente oscilante, que acompanha a volatilidade da economia. De tal modo que, por mais que uma empresa entregue um ROI de longo prazo acima de 15%, que é o que a gente espera, eventualmente esse ROI vai declinar fortemente, salvo por conta de raras companhias, que não à toa, as melhores companhias acabam sendo aquelas que distribuem dividendos, têm capacidade de entregar dividendos, tipo um Banco Itaú, uma Porto Seguro, e assim vai. Mas no geral, o ROI das empresas no Brasil é extremamente oscilante. Então você não pode contar com essa ideia, para a maior parte das empresas, de que se eu tenho um ROI muito alto, que se dane a empresa não distribuir dividendo, já que esse ROI é muito alto, então a empresa vai empregar o capital que ela gera, né? Então ela gera através do lucro o capital, e vai pegar esse capital excedente e aplicar a uma taxa com esse ROI de 15%, eu vou ganhar 15%. Sendo que se a empresa distribuísse o dividendo, dificilmente o investidor
né, aplicando em outros investimentos, conseguiria 15%. Só que aí tem outro detalhe também que é preciso ser dito, que envolve eficiência fiscal. Quando uma empresa da bolsa distribui dividendo, ele é isento de imposto, como eu falei. Agora o ROI não. O ROI de 15%, se eu tirar o imposto de renda de 15% aqui no Brasil, eu estou falando de um ROI líquido, digamos assim, de 12,75. Então, se eu compro uma ação que me remunera a título de dividendos, claro que isso é raríssimo, né? Aconteceu recentemente com Petrobras e também com BB Seguridade, mas supondo que eu consiga 12,5 ou até 13 a título de dividendos, e um dividendo que vai crescendo ao longo do tempo, a empresa que não distribui dividendo teria que, no mínimo, remunerar o capital, não o sócio, aí através do ROI, a uma taxa de 15% mais. Então tem essa. Então olha que coisa, né? O fato do dividendo ser isento, ele é equivalente a 15% numa empresa que tem um ROI de 15%, por causa da tributação. Olha o impacto disso para o acionista minoritário. Portanto, eu peguei aqui o caso de Google. Não dá para eu esperar. No caso de Google, não vale a pena ela distribuir dividendo. Primeiro porque é tributado, segundo porque a empresa tem um ROI absurdo e crescente. Só que isso aqui é Google, é mercado americano, mercado com capital abundante e barato. No Brasil você tem poucas empresas nesse sentido. Por exemplo, a B3, que é a empresa cíclica, ela detém aí um ROI espetacular, né? Um ROI crescente ao longo do tempo que atualmente está absurdo. E mesmo assim, a empresa distribui uma parte dos seus lucros a título de dividendo. Mas é um caso entre tantos. Olha o caso da Irani. Olha como o ROI é oscilante. Olha só isso aqui, tá vendo? Foi a 33, agora tá aqui embaixo. E aí, se a empresa não distribui dividendo, se eu tenho um ROI agora de 9, é como se a empresa estivesse entregando um retorno de 9. E é muito pequeno aqui no Brasil, 9. E aí peguei aqui o caso de Vivara, até para arrematar esse segundo tema correlacionado aos dividendos. O caso de Vivara mostra a importância do dividendo no seguinte sentido também, que é uma empresa com ROI alto por muito tempo, só que como está em fase de crescimento e distribui poucos dividendos, o mercado está demorando a reprecificar o papel. E por conta disso, apesar disso aqui, não houve de fato retorno entregue ao acionista ainda. Se ela continuar fazendo isso, em dado momento vai acontecer. Mas veja que o acionista que não recebe dividendo, mesmo quando a empresa entrega alto ROI, ele pode ficar vários e vários anos sem que o capital dele seja remunerado. Isso psicologicamente também é muito ruim. Então existe também esse impacto em eficiência fiscal e remuneração ao acionista contra simplesmente ROI alto, que provavelmente vai entregar um alto retorno para o acionista no futuro, em se tratando de Vivara. Em outros casos, a gente tem ali empresas cujo ROI é oscilante, dado o contexto macroeconômico no Brasil. E antes de trazer aqui o último tema, eu gostaria de convidar a se tornar membro aqui do canal. Tem um botão aqui de Seja Membro. Sendo membro, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, já são centenas acumulados. Você terá acesso à minha planilha de valor intrínseco das ações. Me perguntaram no Instagram, o que é o valor intrínseco? É basicamente o mesmo que preço justo, preço-alvo na linguagem dos analistas, ou preço teto. Então está lá, das ações que eu mais acompanho, daquelas que eu mais gosto e daquelas que estão na minha carteira. E ainda você tem acesso à minha carteira de investimento. Então considere, você pode cancelar a qualquer momento e agora o YouTube disponibilizou um período de graça para você. Agora continuando, a respeito do último tema, eu vou pegar aqui os títulos do governo, que vou usar como exemplo. Você já vai entender o porquê. Tá vendo aqui? O Tesouro IPCA+ 2050, ele vence, obviamente, em 2050. E a gente tem aqui, logo após, o Tesouro IPCA+ com juros semestrais, então tem o pagamento de juros semestral, algo que não acontece nesse outro aqui, que é o título Bullet, que eu recebo o principal e os juros só lá no vencimento, tá? Aí se eu vender antes com marcação a mercado, aí você não está recebendo juros. Você simplesmente está vendendo mais caro, né? Pelo valor do título naquele momento. Esse título você só recebe os juros contratados no vencimento. Já esse outro aqui não. Você recebe juros a cada semestre, tá? Só que ele vence em 2060. Então, a gente está falando de uma diferença de vencimento aqui de 10 anos. E aí eu te pergunto agora, você já comenta aqui embaixo. Qual desses dois títulos você acha que é o mais arriscado? E para além disso, qual desses dois títulos você vai obter um retorno mais rápido? Pois é, se você disse o 2060, você acertou. E aí alguém poderia dizer, caramba, mas esse o vencimento está mais longe. 10 anos de diferença, você está falando para mim que ele é menos arriscado? Inclusive, ele é menos volátil. Sério, Luan? Mas o prazo é mais longo? Então, mas existe um conceito chamado duration. Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos da duration de Macaulay, que é um negócio chato, mas para você entender é o seguinte, a lógica, só o conceito. Duration é o prazo médio de recebimento do fluxo de caixa. Então, entenda o seguinte, quando um título público
aqui o Tesouro IPCA mais 1,50. Quando um título público ele só paga os juros no vencimento e no meio do caminho você não recebe nada, a duration é igual ao vencimento. Claro, né? A duração do recebimento do fluxo de caixa é igual ao vencimento, porque eu não recebi nada no meio do caminho. Agora, se eu recebo semestralmente juros, ou seja, tenho pinga-pinga na minha conta, o prazo médio de recebimento ele cai. Ele cai porque eu estou recebendo semestralmente um fluxo de caixa que eu não recebo no outro título. De tal modo que a duration é encurtada, ela fica inferior ao vencimento. E no caso aqui desse IPCA 2060, se você calcular a duration de Macaulay, você vai ver que a duration desse título é menor que a do 2050. É como se esse título tivesse um vencimento efetivo, tá? Não estou sendo técnico aqui, é só para você entender. Vencimento efetivo inferior a 2050. E isso vai acabar se refletindo numa marcação a mercado que é menos intensa. E aí eu não sei se você já conseguiu entender onde eu quero chegar. Os investimentos que me pagam, que tem o pinga-pinga, eles são menos arriscados, porque o prazo médio de recebimento, ou seja, o meu payback, né? O tempo que eu vou receber a grana de volta, o retorno do meu investimento, ele tem um prazo menor por causa do pinga-pinga, em comparação com o investimento mesmo que tenha um vencimento inferior, mas que não paga nada, eu só vou receber no vencimento. Isso deixa muito claro, por isso que eu peguei o exemplo dos títulos públicos, isso deixa muito claro para a gente que tudo aquilo que gera fluxo de caixa no agora, no presente, já que o dinheiro tem valor no tempo e também tem a questão da duration, esse investimento é menos arriscado e, eventualmente, mesmo com menos risco, pode produzir mais retorno, já que o outro tipo de investimento que só vai me entregar retorno no futuro, ele carrega consigo diversos riscos, mais incertezas. Porque veja, eu não estou falando que vai ter calote aqui, mas você não concorda que se houvesse a possibilidade, ou a probabilidade alta, ou média, ou até fraca, de o governo lá em 2050 não te pagar, isso não seria um risco que está no título? Ou chegar em 2050, o governo não consegue pagar o pessoal e faz uma moratória. Agora, no 2060, como eu já estou recebendo pinga-pinga no meio do caminho a cada semestre, uma parte da grana eu já recebi. Tá vendo? Ou vamos supor que o governo dá calote de fato, não paga ninguém. A galera que teve que esperar até 2050 não vai receber nada. É só hipotético aqui, tá? O pessoal que comprou 2060 já recebeu no meio do caminho. Mesmo com a tributação inferior, porque a cada recebimento eu já pago imposto agora, não tem esse diferimento fiscal que é específico do título bullet, né? Que eu só vou receber o juro no vencimento. E ainda eu quero lembrar aquilo que eu já trouxe aqui para você a respeito da taxa interna de retorno para o investidor, não para a empresa, quando esse investidor ele é remunerado no hoje. Então, considerando aqui o caso 1 e caso 2, só recapitulando que isso aqui eu já falei em outras oportunidades. No caso 1, é um investimento em uma ação que paga dividendo todos os anos, e aí por 10 anos, e um dividendo crescente ao longo do tempo, que cresce 10% ao ano. E aqui é o caso 2, onde eu desembolso 100 e só vou receber o todo lá no futuro. Note que no ano 1 eu ganho 10, 11, 12,1. Claro, está crescendo a uma taxa composta de 10% ao ano. No final, eu vou vender essa ação a 140 e a outra ação aqui a 400. O meu ganho de capital aqui foi de 175 e aqui de 300. Só que a minha taxa interna de retorno, tá aqui, é idêntica nos dois casos. Por quê? Por causa disso aqui no meio do caminho. Veja, esses 400 aqui, ou 300 de lucro, 10 anos no futuro, não tem o mesmo peso que você receber R$10 agora, 11 no ano que vem, 12 no próximo ano. Então a taxa interna para o investidor, ela acaba sendo potencializada com esse fluxo de caixa constante no tempo. E aqui eu nem considerei a questão dos impostos, né? Então no fundo, eu teria que ter um ganho de capital ainda superior a 300 para justificar até a questão tributária, como eu já falei. Por isso, aquela ideia de que é melhor um pássaro na mão do que dois voando, é matematicamente verdadeira. Matematicamente. Eu não estou te dizendo que o seu portfólio de investimentos só tenha que ter ação de dividendo. Não, porque daí, tem que seguir a estratégia Barbell do Nassim Taleb. Tem um pedaço ali do portfólio que possa te entregar retornos exponenciais. Mas o grosso do seu portfólio, a parte mais concentrada, precisa estar naquilo que é dinheiro na mão, é pássaro na mão. Porque, pelos motivos que eu elenquei, você tem maior chance de ter um retorno mais razoável, mais previsível, e o risco é menor. O só fato de eu ter menos risco já justifica eu concentrar mais. E ainda, como a gente viu, muitas vezes o investimento de menor risco vai me dar mais retorno do que aquele que tem maior risco. Porque se fosse fácil assim, né? Se tem mais risco, entrega mais retorno, seria fácil.
eu colocaria todo o meu dinheiro só em investimentos arriscados, se eu pudesse esperar um prazo mais alongado, e eu ia ficar bilionário. Não é assim. Tem que tomar cuidado com essa afirmação. Mais risco significa o quê? Que a probabilidade de perda permanente de capital é maior. Eu posso ter uma remuneração maior? Eu posso, mas a probabilidade é pequena. E essa probabilidade de eu ter uma remuneração maior decorre do fato de que esse ativo é extremamente volátil e ele pode despencar, e quando despenca, cai 50% para voltar, tem que subir 100%. Então essa loucura também vai te destruindo e você precisa sobreviver no tempo. Psicologicamente, isso é uma destruição. Sendo assim, eram esses os temas que eu acho que eu precisava tratar aqui contigo, até para você ter um nível de aprofundamento superior em se tratando de matéria de dividendos. E aí, qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Fui!